Embora a grande maioria dos profissionais do nosso mercado apresente um vínculo de trabalho formal, chamado empregado, né? Tenha lá o seu patrão, trabalha lá para a sua empresa, enfim. Já parou para pensar qual é a situação previdenciária dessa pessoa? Como que é encarada a figura do empregado dentro do sistema de previdência? Vamos explorar um pouco esse tema hoje e aprender mais um pouquinho sobre o nosso regime geral de previdência social. O segurado empregado é um dos 5 tipos de segurado obrigatório da Previdência Social. Vou deixar nos cards aqui um outro vídeo, não sei se vai aparecer desse ou desse lado, em que eu trato de forma geral sobre essa obrigatoriedade. Ela decorre da solidariedade do sistema e está prevista em lei. São 5 tipos de segurados obrigatórios à Previdência, o empregado é uma delas, nós vamos falar dele hoje. Em comum, esses 5 tipos têm uma situação, todos eles exercem atividade remunerada. Então, exerceu atividade remunerada, você está ligado ao sistema de previdência e hoje nós vamos ver como que é a questão do empregado dentro desse universo. Bem, o artigo 3º da CLT vai dizer para nós quem é o empregado, vai dizer lá que é a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a um empregador sob dependência deste empregador, orientação dele e mediante salário. Esses são os elementos aí para a gente entender quem é o empregado. Então, quando a gente fala pessoa física, né, presta serviço de natureza não eventual, né, que tipo de serviço é esse que esse cara presta? É um serviço que é relacionado à atividade normal, à atividade fim daquela empresa. Então, esse é o tipo de trabalho do empregado, né? É o serviço de natureza não eventual. Não eventual porque, não é eventualmente que ele tem que trabalhar, não. Ele tem que trabalhar constantemente, por quê? Porque a atividade dele está ligada diretamente ao quê? Está ligada diretamente à atividade normal daquela empresa, daquele empregador, ok? E aí a gente também já começa a entender que não será empregado para o sistema de previdência quem faz ali o serviço por caridade ou faz ali o serviço para ajudar. Não, tem que ser o serviço mediante salário, visando ter uma remuneração. Acerca dessa questão da natureza do trabalho, a partir de 11/11/2017, entrou em vigor a Lei Federal 13.467. Ela alterou alguns artigos da consolidação das leis do trabalho, da CLT, para determinar o que se chama de serviço não contínuo, né? O que é esse serviço não contínuo? É aquele tipo de serviço que é prestado pelas pessoas chamadas freelancers, né? A pessoa sempre está trabalhando naquelas atividades, mas não consegue ficar direto naquilo porque ele trabalha muitas vezes sob demanda ou sob necessidade. Exemplo, vamos dar um exemplo, muitos garçons, muitos barmans, muitos vigilantes, né? Eles têm que trabalhar quando aqueles empregadores ali, aqueles restaurantes, aquelas casas de espetáculo têm as suas temporadas ali. Então, às vezes, vai ficar algum dia que não vai ter aquela demanda. Então, aquela pessoa não vai ter trabalho. Aí, para regularizar essa situação, né, para regularizar esse tipo de trabalhador, essa lei veio aí, a Lei 13.467 de 2017, criou o tipo de serviço, o serviço não contínuo, né? Não contínuo, ele alterna período de serviço e período de inatividade. Então, esse cara também é considerado empregado lá para o sistema de previdência social. Ele é considerado empregado para o sistema de previdência social. Então, veja que é um conceito que ele vai se modernizando dentro da nossa sociedade. Tipo assim, o que aconteceu aqui na Lei Federal 13.467? O legislador olhou para o mundo real e viu que tinha muita gente nessa situação. Então a pessoa às vezes tinha que trabalhar, o outro tinha que empregar, mas não tinha como manter aquele contrato de trabalho antigo que a gente tinha, que a pessoa tinha que estar ali todo dia. Não, aqui o cara só tem que vir uma vez por semana, por exemplo, só dia de sábado e domingo, que é quando eu vou abrir a casa. Então criou-se esse tipo específico de contrato aí, que é o serviço não contínuo. Mas continua existindo as outras características lá que caracterizam o empregado, né? A subordinação, não é? Ele trabalha para receber salário, não é? Ele trabalha na atividade principal daquele empregador, enfim, está tudo lá, continua tudo lá, apenas foi acomodada
essa nova realidade. Dentro ainda dessa questão, a questão do trabalho temporário, existe também isso aí, a questão do trabalho temporário. Você quer ver um exemplo de trabalho temporário? Censo do IBGE, aquele pessoal todo ali, eles estão sendo contratados. Para quê? Para uma demanda temporária, durante o período daquele censo, não é? Muitas empresas são especializadas nisso aí, elas contratam os profissionais e elas mandam para outras empresas quando essas empresas têm necessidade, que aí é a figura do chamado tomador de serviço, né? Já deve ter ouvido falar nesse cara aí, o tomador de serviço. Quem é o tomador de serviço? O cara aciona a empresa de recrutamento, que tem lá os profissionais, manda para atender a demanda daquele cara, né? E aí ele então passa a ser o tomador daquele serviço. Você quer ver outro exemplo que aconteceu muito aí? Na época do auge da questão da Covid-19. Teve que contratar muita gente nos sistemas de saúde, nos estabelecimentos de saúde público e privado muitas vezes. E aí você tem que, às vezes, lançar mão desse tipo de contratação. Trabalho temporário também não descaracteriza ele como empregado. Vai continuar lá a subordinação, vai continuar lá ele trabalhando naquilo que é essencial do empregador, que é o objetivo do empregador, e vai continuar a questão da remuneração. Importante, não descaracteriza, o cara não deixa de ser empregado para a Previdência por questão de exclusividade. Às vezes o cara ele trabalha para 2, 3 patrões, mas ele vai continuar sendo segurado empregado. Exercer o trabalho no estabelecimento, lá no local do empregador, também não descaracteriza, não é mais necessário. Veja a questão dos home office, quantos profissionais estão nas suas casas trabalhando. Trabalhar diariamente, já falamos, nem todo empregado tem que estar diariamente lá no seu local de trabalho. Às vezes a pessoa vai 2 vezes na semana, que é o serviço não contínuo que a gente falou, né? E ter um salário fixo também não precisa. Quando a gente fala que tem que ter remuneração, ela não precisa ser fixa. O cara pode ser empregado e só receber comissão. Vai continuar sendo empregado para fins da Previdência Social. O brasileiro ou o estrangeiro que é domiciliado e contratado no Brasil e trabalha no exterior, né? O cara trabalha no exterior, mas ele foi contratado no Brasil. Ele vai ser empregado, continua sendo empregado para o que diz respeito à questão da Previdência Social. Importante para começarmos a fechar isso aqui. O camarada trabalha lá para um ente público. O cara trabalha para o governo do estado, do seu estado aí. Mas o cara não é efetivo lá. Esse cara continua sendo empregado para o sistema de previdência. Por quê? Porque ele não está ligado a um regime próprio lá daquele estado. Então ele tem que estar ligado ao regime geral aqui. Aí quem que aparece aí? Veja, nesse caso, o estado que contrata esse cara aí é o empregador. Então é a mesma situação. Ele vai ter que fazer todos os procedimentos para fazer o vínculo, que é que a gente chama de inscrição, formalizar esse vínculo. Falei disso também no vídeo que eu vou deixar recomendado. E aí esse ente público vai ser a figura do empregador. E por último, aquele pessoal que tem mandado eletivo, o cara se elegeu vereador lá, né? Se esse cara que se elegeu vereador, ele não for, ou é prefeito da cidade lá, se ele não for um cara ligado a um regime próprio lá no município ou no estado dele, não é? Esse cara, esse período que ele estará ali exercendo mandado eletivo, vai recolher contribuição previdenciária para o regime geral e ele será segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Veja, o que é importante nesses 2 últimos pontos? Quem se apresenta como a figura de empregador vai ter que ser responsável, vai estar ligado à previdência social também, junto com o seu empregado, vai ser responsável pelos recolhimentos, pelo repasse desses valores e vai ser responsável, como eu disse, pela formalização desse vínculo, que é o que nós chamamos de inscrição. Veja o vídeo que eu deixei recomendado aqui, que você vai entender melhor um pouco aí esta questão. Em linhas gerais, essa é a figura do empregado para fins previdenciários. Espero que este vídeo ajude você de alguma forma. Lembre-se que o direito vai ser sempre fruto de luta e se nós podemos aprender, podemos lutar. Se nós podemos lutar, nós podemos fazer o direito. Tchau.